Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Um momento muito gratificante estar compartilhando com vocês uma palavra. Porque Deus é bom todo momento para nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre crescimento. Como podemos crescer depois de grande? Lembra daquela passagem de Nicodemos que Jesus falou com ele, né? Para você herdar o reino dos céus, você tem que nascer de novo. E Nicodemos ficou integrado, né? Como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo, né? Mas a gente tem a oportunidade de crescer todo dia, né? Através da palavra de Deus, que ela vem tocando nos nossos corações. E Deus é tão tremendo que a sua criação, tudo que Ele criou, cresce, né? Você pode ver as plantas, elas crescem. Os animais, eles crescem. E nós, seres humanos, também crescemos, né? E para que nós conseguimos crescer, a gente precisa também de uma ajuda, como se diz, externa. É um exemplo que eu trago hoje, que a gente precisa de ajuda, porque hoje todo mundo conhece o pinhão, né? Todo mundo come pinhão. Para que um pinheiro ele possa crescer, precisa lá um pássaro chamado gralha azul comer sua semente e enterrar ela, né? Então a gente chama isso daí na biologia de ajuda mútua, né? É você ajudando, né? A araucária, ela fornece o pinhão de alimento para a gralha azul, e a gralha azul em gratidão, né? Ela vai lá e enterra, né? Na cabeça dela ela enterra para ela depois comer depois, né? Mas acaba aquilo nascendo e gerando uma árvore. Então isso chama ajuda mútua. A gente ajudar sem querer nada em troca. E se a gente for ver no reino animal, tem vários exemplos desses na nossa vida, né? E para nós seres humanos também é dessa forma, né? Porque quando nós somos criancinhas, né, bebê ainda, né, a gente necessita de ajuda, né, necessita dos pais, a gente nos acolhe, né, nos dá proteção, porque não sabemos ainda lidar, né, sozinhos. Só que o ser humano, ele é um pouco mais complexo do que os outros seres, do que as plantas, né? A planta nasceu ali, precisa de uma terra boa, uma chuva, ela vem, né? Os animais também já são um pouco mais, tem um pouco mais de resistência. Eles nascem, né? Logo já crescem, né? Você vê um bezerrinho, né? Ele nasce ali, já sai andando e já poucos minutos depois já está mamando e já começa a se desenvolver, né? E nós seres humanos somos um pouco mais complexos, né? E os animais, eles têm os instintos, né? Eles nascem com aquele instinto, né? O instinto dele é o quê? É crescer, né? Criar novamente, aí
falece, morre, né? Aí nasce outro, cresce, esse é o instinto deles, né? E eles cumprem o papel ao qual eles vieram em cima, né? Os animais, eles cumprem o papel deles, a qual eles vierem em cima dessa terra. O que nós chamamos na nossa vida de propósito, né? Cada animal tem o seu propósito, né? O cavalo tem o dele, a vaca tem o dela, os passarinhos têm o deles. E eles cumprem o propósito deles, né? E nós, seres humanos, também temos o nosso propósito, a qual nós devemos cumprir em cima dessa terra. E eu entendo com um propósito maravilhoso que Deus nos deu em cima dessa terra, que é o ID, né? Pregar o Evangelho. Fazer que o nome do Senhor seja reconhecido em cima dessa terra, né? Em algum momento, a humanidade se dispersou, mas eu vejo um grande reavivamento nos dias de hoje, né? Por mais que como o pastor Maurício falou, as coisas estão difíceis, mas quanto mais difíceis são as coisas, mais as pessoas buscam em Deus. Porque quando a gente vê aquelas pessoas lá no Egito, né, na escravidão, e eles oravam, né, pedindo para Deus tirar eles daquela situação, e Deus levantou um libertador. E toda vez que a humanidade tem uma aflição, Deus levanta algo ou alguém para libertar o povo dele. Mas temos que ser povo dele, né? E é interessante que assim, Deus dá oportunidade para todos crescer, né? Ele não limita ninguém. Ele não limita nenhum ser de ter a capacidade de crescer, né? E isso é muito interessante, porque quando paramos para pensar, às vezes fala, tal pessoa parou, ou tal planta não está crescendo mais, ou isso, aquilo. Mas Deus não limita, né? Às vezes somos nós que colocamos nossas próprias limitações. Às vezes não queremos ouvir, às vezes ouvimos e não aceitamos, né? Porque é interessante, porque quando você vê uma planta, ela está plantada numa mesma região, né? O fumo, né? Todo mundo planta fumo aqui, você tem a roça de fumo, então ela recebe a mesma quantidade de adubo, ela recebe a mesma quantidade de sol, ela recebe a mesma quantidade de luz, né? E ela está plantada na mesma terra, né? E ela cresce. Interessante, né? E nós, em Deus, também somos da mesma forma, né? Nós estamos recebendo a mesma palavra, estamos reunidos no mesmo lugar, e Deus fala com todos de forma igual, né? Deus não fala comigo diferente, ele fala com o Jacó, ou fala com o irmão Júnior, né? Deus fala com todos igualmente, basta a gente abrir o nosso coração e receber. Outra vez eu dei uma analogia aqui, né? Que Deus quer derramar uma chuva de bênçãos sobre o seu povo,
Porém, na hora da pessoa receber, ela abre um guarda-chuva para se proteger. E a palavra de Deus, a gente não precisa se proteger da palavra de Deus. Quando isso acontecer, que Deus começar a falar no teu coração, né? Fecha o teu guarda-chuva e deixa a chuva de graça inundar a sua vida. Porque Deus, Ele fala nas mínimas coisas, né? Mas nós devemos ficar atentos a tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, porque às vezes um direcionamento grandioso para a nossa vida passa despercebido aos nossos olhos, aos nossos corações, no dia a dia. E quando nós achamos que a gente já é o bom bastante, que sabemos o bastante, Deus ainda tem um pouco mais ainda para derramar sobre nossas vidas. Na volta do Avivar, eu estava conversando com o pastor Maurício, né? Nós conversamos várias coisas, pastor. Uma viagem de 2 horas pareceu 5 minutos, né? Que eu vi que na hora nós saímos de lá e quando nós já estávamos chegando em Vidal Ramos. O pastor Maurício nem dormiu dessa vez. Acho que ele tinha tanta coisa para conversar, a gente ia para conversar, né? Que a gente veio conversando e, né, não deu tempo de dormir, né, pastor? Na ida até dormiu um pouquinho, mas na volta não dormiu nada. E a gente, né, a gente está envolvido no meio da igreja, a gente estuda a palavra, e a gente vai para um local desse, e a gente vê que a gente... A gente recebe muito de Deus ainda. Deus não tem limitação, basta nós estar com o coração aberto para receber o que Ele tem para nós. E Ele fala naquilo que você está fazendo, naquilo que você está entregando, naquilo que você está, né, direcionando a outra pessoa. Ele fala em tudo na nossa vida. E como eu falei que o crescimento do ser humano é um pouco complexo, porque a gente tem um crescimento físico, né? A gente cresce fisicamente, né? A gente nasce, né? A gente vai crescendo, se torna adulto, né? E a gente temos também o crescimento intelectual, né? Que aí tem duas características envolvidas nisso daí, que é o caráter e a personalidade. A personalidade a gente desenvolve ela nos primeiros anos de vida, né? Até os 5 anos ali a gente já está com a personalidade feita, né? Um exemplo clássico de formação de personalidade que a gente tem aqui na igreja é o Samuel e a Lia, né? São 2 primos bem próximos, com 2 personalidades bem diferentes, né? Você vê a Lia, se fala com ela, ela se arreganha toda e ri, né? O Samuel, se ele não conhecer, ele olha meio de lado, assim. É uma personalidade, ele adotou, e aquilo ali não vai mudar, vai ser aquilo ali a vida dele inteira, né? Às vezes ele pode trabalhar um pouquinho aquilo ali, mas assim, ele não vai ser aquela pessoa que vai chegar num lugar e envolver aquele lugar, né? É a personalidade dele, né? Ele quer ficar na dele, né? Observe e tal. E todos nós temos a nossa personalidade. E isso daí a gente não muda. Isso é uma característica a qual, né, Deus dá para cada um de nós, para que nós sejamos únicos, né? Nós podemos pegar cada um aqui dentro dessa igreja, cada um tem uma personalidade, né, uma maneira de conviver, de se interagir com cada um, né? Mas essa outra característica, o caráter a gente muda. O caráter a gente muda. E o caráter, ele começa
ser moldado para a vida inteira na adolescência ali, quando você pega 13, 15, 16, até os 17 anos. Então ali você forma o teu caráter, né? A base, digamos assim. Aí depois esse caráter ele pode ser moldado, né? Porque o caráter que nada mais, nada menos é o que é. O caráter é aquilo que você distingue, né? O que é certo e o que é errado. Personalidade é aquilo que você é, aquela emoção que você transmite a outra pessoa, né? E o caráter é que você distingue, né? Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, né? O caráter, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa, né, íntegra, né, correta com as coisas, né? Uma pessoa mau caráter, uma pessoa, né, que não tem compromisso com aquilo com as coisas no seu envolto, né? E quando nós estamos em Deus e abrimos nosso coração para Ele moldar a nossa vida, Ele nos molda no caráter, né? Que é isso que Jesus Cristo, né, queria que Nicodemos fizesse. Ô Nicodemos, muda teu caráter, né? Mesmo que você está inserindo, que você conhece da lei, né? Você está aplicando a lei de forma errada. Não é assim que se aplica a lei do Senhor em cima dessa terra, né? Então Jesus Cristo queria que Nicodemos mudasse o caráter dele, né? Mudasse a maneira dele de pensar, né, sobre a lei do Senhor. E isso nós podemos fazer hoje na nossa vida, né? A partir de hoje, se a gente sair dessa igreja, se a gente tem alguma, como é que fala? Agora me fugiu a palavra da cabeça. Não veio não. A gente tem algum desvio de caráter diante da palavra de Deus, né? Que a gente possamos entender e podemos moldar isso, né, através de Deus. Mas moldar o caráter é difícil, mas assim, se a gente pedir ajuda a Deus, Deus molda a gente da forma que Ele quer moldar, né? Que a palavra dele fala que nós devemos ser que nem um vaso de barro, né? Que o vaso de barro, ele se aceita ser moldado, né? Por exemplo, quando o olheiro está fazendo o vaso de barro lá, por exemplo, se ele criou o barro, ele viu o vaso, ele viu que não ficou do agrado dele, ele desmancha o vaso todo e faz ele de novo, né? Então essa analogia na nossa vida é assim, né? Se nós não estamos agradando a Deus da maneira que a gente está seguindo a nossa vida, né, Deus pode moldar de novo, basta a gente deixar Ele moldar, né? E como é que Deus molda a gente, né? É através da palavra dele. Se você veio na igreja hoje, né, você tem um coração aberto a ser moldado, né? E se você aceitar isso que Deus está querendo moldar, é maravilhoso, porque nós, nesse crescimento espiritual, a qual a gente está vendo no crescimento intelectual aqui, ele é maravilhoso porque ele nos torna a pessoa melhor a cada dia. E isso nunca vai parar, né? Até terminar nossos dias aqui em cima dessa terra. Porque Deus todo dia vai mudando, né? Igual eu comentei que a gente estava lá no Avivado, até comentei com o pastor Maurício, às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas assim, Deus nos molda, nos dá um direcionamento, né? Mostrando que aquilo que nós fizemos bem, ainda tem uma forma melhor de fazer, né? Basta nós aceitar o momento. Às vezes, muitas das vezes, a gente não aceita o momento de nos modelar o caráter. Que é aí que eu falo que
nós abrimos o guarda-chuva e não deixamos Deus derramar sua bênção sobre nós. Porque quando Deus está moldando, às vezes pode ser um pouco dolorido, que às vezes fere um pouco tudo aquilo que a gente acreditava que era, né? Mas Deus caminha para outro lado. Às vezes Deus fala que você tem que recomeçar, mas você já está há muito tempo no processo e fala, vai começar agora, eu vou perder tudo isso que eu conquistei. Mas se você perder tudo aquilo que você conquistou e começar de uma maneira correta, né, você vai ganhar anos e anos na presença dele. Outra vez eu falei também que você construir é fácil, mas você fazer uma reforma é muito difícil. Porque a reforma você tem que quebrar, você tem que mudar, né? E quando nós estamos em Deus, Ele quer que nós nos reformamos todo dia. Porque construído, a gente já construiu um caminho, né? Basta a gente se alinhar com a palavra dele. Eu até tinha anotado aqui, personalidade. Personalidade é um conjunto de emoções que define a personalidade única de cada pessoa. Não muda. Caráter. Conjunto de qualidade do que é moral e ético. É moldado durante todo o tempo de vida. Porém, é consolidado na adolescência, né? Então, é no período da adolescência que a gente devemos ter maior cuidado para nós moldar o nosso caráter da maneira correta. Porque a partir daí, você tem um alicerce, né? A partir daí, você começa a construir um caráter dia após dia, né? E se você criar um caráter de forma errada, para você quebrar todo aquele alicerce e reconstruir tudo de novo, é muito difícil, né? Você tem que abrir muito o coração, deixar Deus trabalhar muito na tua vida, né? Mas consegue também, se você estiver disposto, né? Abrir o teu coração para que Deus possa moldar o teu caráter, Ele molda, né? E você torna outra pessoa, né? Você nasce de novo, uma nova pessoa em Cristo. Aquilo que, né, fala no batizado, né? Agora sou nova criatura. As coisas que eu fazia não faço mais, de hoje para frente uma nova vida, né? Que bom seria que todo mundo fosse assim, né? Mas na caminhada, na longa nossa caminhada em Cristo, às vezes deixamos de desejar alguns pontos. Mas Jesus Cristo, Ele é bom, né? Se a gente deixou de desejar em algum ponto, Ele não nos rejeita, né? Ele ainda chama nós um pouco mais para perto e até usa pessoas ao nosso lado para que nós possamos nos direcionar, né? Mas nós devemos ficar com o nosso coração aberto, disposto a ser moldado pela palavra dele. E a gente tem o crescimento espiritual, né? Que é aquele crescimento vindo através de Deus, né? É um processo contínuo de amadurecimento, relacionamento com Deus. Esse é o crescimento espiritual, a qual nós se aproxima cada dia mais de Deus. Então nós temos o crescimento físico, o crescimento intelectual e temos o crescimento espiritual. Bem complexo o ser humano, né? Tem vários tipos de crescimento. E esse crescimento espiritual, ele é muito importante na vida das pessoas. Que é onde que dá o sentido da vida, né?
Você vê muitas pessoas hoje aí perdidas, falam, não tem mais objetivo, a minha vida é assim mesmo e acabou assim. Mas quando a gente tem um crescimento, um amadurecimento espiritual, Deus ele nos dá a direção, Ele nos dá o caminho e o contentamento de tudo aquilo que nós temos, a qual Deus colocou na nossa mão. E aí somos gratos, né, por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aí isso é ser maduro. Porque você pode ver uma criança, né? Ela nasce, ela tem um período de criança ali, até 10 anos, né? Então ela tem vários pensamentos, né? Ela age muito em questões emocionais, né? Aí depois tem a questão do amadurecimento, né? Que pega a juventude, né? Adolescência, e esse daí vai até os 30 e poucos anos, no amadurecimento. Que é onde a pessoa se torna madura, ela consegue absorver algumas informações e consegue digerir aquilo, né? Algo que magoava ela com 10 anos, não magoa mais, né? Ou algo que trazia uma felicidade para ela naquele momento, hoje ela já, né, pensa de uma maneira diferente sobre aquilo. E em Deus não é diferente, nós, né, temos que crescer espiritualmente, temos que amadurecer espiritualmente. Aí depois que estamos maduros, aí estamos prontos a frutificar. E é assim que acontece com as plantas, né? A planta ela nasce, ela cresce, ela se torna madura, aí então ela começa a frutificar. Aí você fala, mas esse negócio de frutificar em Deus aí é trazer mais um irmão para a igreja? Como é que é esse negócio aí? Né? Também. É uma maneira de frutificar em Deus. Mas uma maneira que eu quero refletir com vocês hoje, que vai além de você trazer alguém mais para dentro da igreja, é você frutificar no seu interior. Aí você me pergunta, mas que negócio é esse de frutificar no meu interior? É quando a palavra de Deus, ela começa a trabalhar em você de dentro para fora. Aí você fala, mas aí o negócio está complicando. Não é que esse negócio de trabalhar a palavra de dentro para fora. O trabalhar da palavra de Deus de dentro para fora significa que o ambiente ao qual nós estamos, nada mais, nada menos é do que está dentro de nós, né? Se você tem na sua casa um ambiente de amor, um ambiente de respeito, então aquele ambiente ele está refletindo aquilo que está dentro de você. E é isso que é você frutificar o evangelho de dentro para fora. E tem lá em Mateus 5 alguma coisa que fala que bem-aventurados os pacificadores, pois esses herdarão o reino dos céus, né? Então quando você tem a paz de Jesus Cristo dentro de você, você pode chegar em qualquer ambiente tribulado, que aquele ambiente se tornará um ambiente de paz. Aí você está frutificando a palavra de Deus de dentro para fora, né? Isso é maravilhoso porque você está cumprindo o verdadeiro propósito do Evangelho de Jesus Cristo em cima dessa terra. Até estava comentando, acho que comentei com várias pessoas que a gente estava trabalhando na cozinha lá do Avivar, a gente servia 200 e poucas pessoas, né? E a gente estava num dia lá, reunido assim, né, as pessoas que ali estavam trabalhando, sentado, conversando, e estava uma tranquilidade, né? Alguma coisa cozinhando lá no fogão, mas já, né, as coisas estavam tudo bem organizadas, e nós estávamos ali conversando acerca, né,
do servir, do serviço e tal. E chegou uma pessoa assim e olhou assim, mas aqui é uma cozinha, nossa, mas tá uma paz, uma tranquilidade aqui dentro. Aí veio essa palavra, que o ambiente onde nós estamos é o reflexo do que está dentro de nós. Se nós somos pessoas em paz, pessoas tranquilas, pessoas maduras, o ambiente a qual nós estamos vivendo também será da mesma forma. Quantos aqui já não ouviram que fala que, né, como é que é? A empresa é o reflexo do dono, né? Algo assim. Ou a tua casa é o reflexo do teu reflexo, né? Se você chega num lugar que está um ambiente, né, todo desgovernado, como se diz, né? Pessoas, pai xingando filho, filho xingando pai, e tá aquela confusão e aquela falta de respeito, né? São todas expressões que estão dentro do coração deles que eles estão colocando para fora. Agora, se você chega numa casa onde tem paz, onde as pessoas falam com amor, né, e trata as pessoas em volta com amor, né, está refletindo tudo aquilo que está dentro do coração dela. Né? Que nós somos assim. A nossa boca fala o que está dentro do nosso coração, né? O que processa dentro da nossa mente. As emoções estão aqui, vai para a mente, né? A mente processa ali e aí sai tudo em forma de fala. Né? Aí se nosso coração for um coração ruim, um coração perverso, então começa a sair toda essa perversidade. E esse é o processo nosso de crescimento dentro da igreja, para a gente entender isso daí e analisar como nós estamos seguindo, né, por dentro da palavra de Deus. Igual eu já tinha falado anteriormente, todos temos oportunidade de crescer e relacionar com Deus. Abre para mim lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Olha quem também crescia. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui tem uma palavra de orientação e de instrução para nós, que é importante nós crescermos também, ó. Crescer em sabedoria, né? Crescer em estatura física, graça diante de Deus e dos homens. Porque essa palavra aqui foi escrita, né? Foi trazida para nós na época que Jesus Cristo ainda era criança, jovem, né? E ele estava crescendo em sabedoria, né? E nos mostra que nós também, nesse processo, também temos que crescer, né? Em sabedoria, em entendimento, em graça, né? Às vezes agora nós somos já adultos, a gente não cresce mais em estatura física, mas nós crescemos em graça e crescemos em sabedoria, diante da palavra de Deus, né? E isso é importante para cada um de nós. Todo dia nós estamos abertos a receber a graça do Senhor, receber a sabedoria vindo de Deus, né? Estamos com alguma dificuldade, não
se diz, a coisa está feia, está difícil de se acertar, né? Podemos ver na palavra de Deus que ela traz uma instrução. Porque todos nós, no processo, passa por dificuldade, né? Isso é normal, né? Jesus Cristo já falava, né, que a porta do céu é estreita, né? E não é fácil entrar por ela, né? A gente tem que estar ligado todo dia, né? Para que a gente não se desvie. E Deus nos dá a oportunidade de crescer todos os dias, pois a terra ao qual estamos enraizados é boa. A terra a qual nós estamos enraizados é boa. Como é que o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros. E no ano de sequidão não secará e dará seu fruto na estação própria. E Salmos 1, ele reflete o nosso enraizamento na palavra de Deus. Ele fala que medita nela de dia e de noite. E se você vê uma planta quando está enraizada no lugar onde ela tem água, é uma planta bonita. E assim, e tem alguns detalhes que a Bíblia nos traz, que é tremendo, que fala assim, dá seu fruto na estação própria. Não é fruto temporão. Quem que já chupou uma laranja temporona? Fora do tempo, né? É uma laranja sem gosto, não tem sumo. Mas se você pega uma laranja do tempo certo, é uma laranja que ela é doce, ela tem, né, uma quantidade de suco boa dentro dela. Deus fala que quando nós estamos enraizados na palavra dele, nosso fruto será dado no tempo certo, no tempo ao qual nós amadurecemos para gerar ele. E quando nós amadurecemos por dentro da palavra de Deus, nós damos o nosso fruto e o nosso fruto é bom. Agora eu queria refletir um pouco mais. Você pode colocar aquela foto lá, Matheus. Outro dia eu fui fazer uma entrega e uma plantação de trigo me chamou a atenção. A planta ali também é desfocada, mas acho que dá para entender um pouco, né? Ali no lado esquerdo tem o trigo e o lado direito tem o joio ali, ó, na mesma plantação. E é interessante que assim, está plantada na mesma terra, recebeu a mesma quantidade de adubo, cresceu no mesmo tempo, recebemos o mesmo sol, a mesma chuva, o mesmo cuidado, tudo, né? E está ali, ó. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença desses dois? Né? Ó, todos nós temos a oportunidade de crescer, pois Deus em sua grandeza nos dá oportunidade e sua glória reflete em toda a sua criação.
Então Deus, Ele nos dá a oportunidade de crescer, cada um de nós, né? Cada um de nós aqui que estamos hoje nessa igreja, está recebendo a mesma palavra, está recebendo o mesmo ensinamento, estamos no mesmo ambiente, a mesma luminosidade, mesma estrutura, né? E temos a oportunidade de gerar o mesmo crescimento. Como podemos ver na foto acima, o trigo e o joio, todos os dois crescem no mesmo ambiente, recebendo o mesmo cuidado, porém após amadurecer, o trigo e seu fruto é utilizado para nutrição e alimento, porém o joio é jogado fora e muitas vezes queimado para que a sua semente não venha germinar novamente. Aí está a diferença. Uns crescem para gerar vida para outras pessoas, nutrir a outras pessoas, e outros estão crescendo, mas não sabem nem por que estão crescendo, né? Só estão no meio, como se diz, né? Estão naquele meio. E aí a diferença que Deus fala daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque Deus em sua palavra tem um propósito de gerar vida e alimento para as outras pessoas. E isso aí parte de cada um de nós. Nós temos que nascer, temos que crescer, temos que amadurecer e temos que gerar fruto. Porque Deus fala ali, ó, eu acho que está nessa reflexão, deixa eu ver. Acho que é Mateus 24:46, abre lá, Mateus. Mateus 24, capítulo 13, 24, 46, eu acho. Não, aí é a passagem do joio. Peraí, confundi aqui. É o outro. É o João. Pode ser aí também. Não, é na próxima. É Mateus 13, 42, acho, 46, ó. Tá lá na... Agora até eu esqueci. Antes. Pode voltar um antes, acho. Mais um antes. Mais um antes. Aqui, não, pode ser. Ó, o seu Senhor respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos que tirarão todo o seu reino e tudo que faz cair no pecado e todos que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então aqui fala então da diferença, porque os filhos de Deus somos como o trigo, né? Ele gera alimento, ele gera nutrição às outras pessoas, né? E o joio, ele só cresce no meio, mas não tem utilidade. Depois que ele cresceu, não serve mais para nada. 1 Coríntios 3, 6 ao 7. Primeira Coríntios, capítulo 3, 6 ao 7. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento, né? É aquilo que eu falei. Deus, ele dá o crescimento em todas as coisas. Para nós,
para tudo aquilo que a gente planta, né? E principalmente nós mesmos. Porque quando nós estamos dispostos a crescer em Deus, Deus ele dá aquele empurrão, né? Como se diz. 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também o suspirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Então nós que frutificamos, seremos como esse versículo aqui, ó. Nós frutificamos, né? Tornamos pessoas a qual Deus se agrada. Então, aquele que supre a semente que semeia e o pão ao que também o suprirá, multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês, né? Quando nós tornamos essas pessoas dentro de casa, muitas outras pessoas vão querer ser igual a gente também. Principalmente os de casa. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E outras pessoas vão ver o quão bom é estar nesse lugar, e vai falar, eu também quero estar nesse lugar. Aí nós tornamos frutos do Senhor. Nós amadurecemos, geramos frutos, e a partir daí, então, a gente começa realmente a desempenhar o papel de cristão em cima da terra. Jesus Cristo frutificou aos 33 anos, quando ele foi batizado, né, ele já tinha feito muitos feitos, mas ele foi batizado, né, recebeu o Espírito Santo, aí ele começou a sua obra. E a partir daí, então, ele influenciou os 12, e a partir dos 12, influenciou e está até nós hoje, né? E como Jesus Cristo influenciou as pessoas mesmo? Com amor, com gratidão, com palavra, né? Às vezes queremos trazer as pessoas para a igreja, mas não temos palavra, não temos vida. É como podemos frutificar? Nós precisamos amadurecer. E a partir daí dar bons frutos. Amém? Eu tenho duas perguntas para vocês levar para casa e refletir essa noite. Em qual processo você se encontra? Você está no crescimento? Está no amadurecimento? Você já está dando frutos? E se você está dando fruto, que tipo de fruto você desenvolveu? Fazer uma introspectiva. Amém, irmãos? Queria pedir para os irmãos se colocar de pé. Nós vamos estar orando para terminar nesse momento. E agradeço a Deus por essa oportunidade. E espero que vocês receberam algo de Deus hoje, né? Porque Deus é maravilhoso. Ele faz sua obra no mínimo detalhe. E quando nós entendemos isso para a nossa vida, nós vivemos uma vida plena, de alegria, de viver em paz, em tudo, nosso trabalho, nossa casa, com as pessoas a qual estão ao nosso redor. Nada nos aflige, nada nos atinge, mesmo que se levanta, né? Porque na Bíblia também está, para cada dia tem seu mal. Mas para nós que já estamos maduros em Deus, o mal ele só vai se levantar para cair novamente. Amém?